Está começando mais um Formação em Debate. No programa de hoje vamos falar sobre medidas de biossegurança na assistência ao paciente com síndrome gripal. Aproveite essa oportunidade para esclarecer as suas dúvidas sobre o assunto. O nosso convidado é o Dr. Milton Lapchick. Ele é médico e coordenador do Núcleo Municipal de Controle de Infecção Hospitalar do CCD, Centro de Controle de Doenças, da Covisa. Seja bem-vindo, Dr. Milton. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. A gente é que agradece. Para o bate-papo de hoje, primeiro vamos assistir a um vídeo sobre o protocolo das práticas de biossegurança em serviços de saúde. Logo em seguida, o doutor irá responder algumas perguntas enviadas por vocês. Durante a exibição do vídeo, você já pode enviar as suas dúvidas. Escreva para a gente através do e-mail canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br ou por WhatsApp. O número é o 977791349. Não se esqueça de enviar o seu nome, a unidade em que você trabalha, para que a gente possa aqui registrar a sua participação. Então vamos acompanhar o vídeo. O protocolo sobre práticas de biossegurança em serviços de saúde está disponível no site da Covisa e você pode acessá-lo a qualquer momento. Veja como é fácil. Acesse o endereço www.prefeitura.sp.gov.br/Covisa. No início da página, clicando no link Influenza, você será direcionado a uma nova janela. Aqui você deve descer a barra de rolagem até o final da página e clicar em Práticas de Biossegurança em Serviços de Saúde, abril de 2016. Ao clicar no link, você será direcionado para o documento em PDF desse protocolo. O objetivo é orientar a conduta terapêutica quanto às medidas de biossegurança que devem ser adotadas na assistência ao paciente com síndrome gripal. Neste documento você irá encontrar informações importantes, como medidas de precaução e controle em serviços de saúde na assistência, incluindo questões sobre fornecimento de máscaras, triagem e atendimento de emergência. Também verá orientações sobre medidas de precaução aos profissionais de saúde, desde a higienização das mãos ao uso do EPI para diferentes tipos de atendimento. Diretrizes sobre a administração da vacina, diagnóstico e tratamento e a importância das práticas preventivas de infecção também estão neste documento. Além disso, é possível conferir ilustrações orientando sobre a forma correta de higienizar as mãos, fazer a fricção antisséptica das mãos com preparações alcoólicas, como se precaver das gotículas e todos os passos da precaução padrão. Esta é uma versão prática e objetiva do protocolo, que abrange orientações para os serviços de saúde que prestam atendimento ambulatorial, pronto atendimento e também internação. Isso mesmo, né, Dr. Milton? Com certeza. O paciente com síndrome gripal, ou mesmo nas formas graves da doença, ele pode comparecer tanto na unidade básica de saúde, AMA, qualquer modalidade de serviço de assistência à saúde, incluindo os hospitais. Então é muito importante a gente envolver todos os serviços de saúde no entendimento do protocolo. Se você já teve o acesso a esse protocolo e caso ainda tenha alguma questão sobre ele, envie a sua pergunta agora mesmo por e-mail ou por WhatsApp nos contatos que aparecem na sua tela. A nossa equipe está pronta, esperando a sua mensagem, a sua participação. Então vamos para a primeira pergunta que a gente já recebeu, veio por WhatsApp, o final do telefone é o 3485. Doutor, uma das formas de prevenção é manter os ambientes ventilados e arejados. Ele fez a pergunta se é isso, né? Se sim, o risco torna-se maior para as pessoas que trabalham em locais fechados, sem janelas e que possuem apenas ar-condicionado? E o que elas podem fazer para se prevenir? As infecções respiratórias, elas são facilmente transmitidas entre as pessoas em ambientes fechados e mal ventilados. Realmente isso é uma afirmação correta. Com relação ao ar-condicionado, o que é importante destacar é que
o aparelho ele sofra uma manutenção preventiva, corretiva, de maneira periódica, de maneira correta. O ar-condicionado pode ser também uma fonte de contaminação, de transmissão de micro-organismos, incluindo fungos, bactérias. Então é muito importante atentar para essa questão da manutenção preventiva e corretiva. O ar frio e seco, muitas vezes, também é um fator de agressão para a mucosa respiratória, mucosa nasal, da orofaringe, propiciando, facilitando a ocorrência de doenças respiratórias. Então é muito importante a gente atentar para a qualidade, né, do ar-condicionado, para a manutenção do aparelho, e o mais importante, seria fundamental manter o ambiente com uma ventilação adequada, de maneira a se prevenir a ocorrência de infecções respiratórias em ambientes fechados e mal ventilados. Bom, questões importantes. Vamos ver mais uma pergunta. Final do telefone 6738. Considerando que os agentes comunitários, agentes de zoonoses e os de proteção ambiental estão diariamente circulando pelo território, em contato direto com a população, quais orientações eles podem passar às pessoas no sentido de buscar a prevenção? Acho que todo o trabalho que envolve contato com a população, seja através de orientações ou mesmo no trabalho, né, como os agentes, que foi comentado na pergunta, é muito importante a gente atentar para as boas práticas de higiene pessoal, então a própria higiene de mãos, evitar o contato não protegido com o espirro, com a tosse, enfim, são aspectos importantes no sentido de que tanto os agentes comunitários, os agentes zoonoses, eles podem atentar na sua própria proteção, como também passar essa informação para as pessoas durante esse trabalho. Vamos para mais uma pergunta. Final do telefone 2513, também veio por WhatsApp. Qual o período de incubação e o período de transmissibilidade em caso de infecção pelo vírus influenza? Sinalizando, destacando, o período de incubação, ele é definido como o período desde a infecção ao início dos primeiros sintomas da doença, né? No caso da infecção pelo vírus influenza, o período de incubação gira em torno de 1 a 4 dias. E o período de transmissibilidade, uma vez instalada, né, o quadro de síndrome gripal, enfim, pelo vírus influenza, o período de transmissibilidade gira em torno de 7 dias. Entretanto, crianças, indivíduos imunocomprometidos podem apresentar um período de transmissibilidade mais prolongado. Então, para quem presta assistência, atendimento aos pacientes com síndrome gripal, com infecção pelo vírus influenza, é muito importante a gente atentar para esse conceito do tempo de transmissibilidade, no sentido de até de a gente garantir as boas práticas de biossegurança nesse período. O período de transmissibilidade ele é muito importante, considerando as fontes de transmissão e disseminação do vírus na comunidade e dentro do próprio serviço de saúde. Bom, vamos para mais uma questão, então. O final do telefone é 7565. O uso do álcool gel é realmente eficaz para a eliminação do vírus? O seu uso é recomendado para mãos e outras superfícies em que o paciente com a ASG, a síndrome gripal, possa ter tocado? E o álcool em gel agora vira, nesse período, bastante procurado pela população em geral, pelos profissionais. E aí, ele é eficaz? Para a higiene de mãos, tanto de profissionais de saúde como do usuário, da comunidade, hoje o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde é que a higiene de mãos seja realizada prioritariamente com o álcool gel, com a solução alcoólica. Isso se as mãos não estiverem visivelmente sujas. É lógico que se a gente observar a presença de sujidade nas mãos, o mais adequado seria realizar a lavagem de mãos, né, com água corrente, sabão líquido e papel toalha. Mas na ausência de uma sujidade visível em mãos, a utilização do álcool gel é o produto, é a maneira mais adequada e eficaz de realizar essa higiene de mãos. Com relação a piso, superfície, por exemplo, se ocorrer
a presença de sujidade em bancadas, mesas, a utilização do álcool a 70% para desinfecção, né? Limpeza, desinfecção de superfícies, é o produto adequado também para isso. Bom, vamos para outra pergunta que chegou para a gente por WhatsApp, no final 1464. A vacina contra o vírus influenza possui alguma contraindicação? Importante destacar, a vacina contra o vírus influenza, ela é atualizada anualmente, baseado nos vírus, nos subtipos virais que estão circulando na comunidade, no hemisfério, no país, enfim, que se está estudando a aplicação da vacina. E a vacina, ela é bastante segura. A contraindicação absoluta, né, em relação à vacinação contra a gripe, contra o vírus influenza, basicamente é a alergia à proteína do ovo. Então, se a pessoa tiver sabidamente, né, o conhecimento de que ela tem alergia à proteína do ovo, ela apresenta essa contraindicação de receber a vacina. Caso contrário, é uma vacina bastante segura, eficaz, na proteção principalmente contra as formas graves da doença. Bom, faça como os outros profissionais, você pode enviar as suas dúvidas para a gente nesse momento. A nossa equipe está pronta aqui para receber a sua pergunta. E como a segunda parte do programa não será ao vivo, e sim uma reprise, todas as perguntas que não forem respondidas durante o programa, nós enviaremos para o Dr. Milton, que terá o prazer em respondê-las. Então escreva para a gente, o e-mail é canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br ou por WhatsApp, o número é o 977791349. Então vamos para mais uma dúvida enviada para a gente. Final do telefone 3475. Dr. Milton, quais os cuidados que devemos observar em relação à higiene pessoal e do ambiente para reduzirmos a contaminação pelo vírus influenza? É muito importante a adesão máxima às boas práticas de higiene de mãos, tanto pelos profissionais como pelos usuários do serviço de saúde. Então, a fácil disponibilização de dispensadores de solução alcoólica, álcool gel para higiene de mãos é fundamental. A utilização e a manutenção de pias, papel toalha e sabão líquido de fácil acesso também é um aspecto importante. Com relação à proteção ambiental, à higiene ambiental, é muito importante que as pessoas, ao utilizarem, por exemplo, um lenço descartável, papel toalha, que rapidamente após essa utilização, esse papel seja descartado imediatamente no coletor de resíduo adequado, né, um infectante dentro do serviço de saúde. É muito importante também que não só os profissionais tenham essa consciência dentro do serviço, mas também que haja uma orientação da população, do usuário, em relação a essas boas práticas de higiene pessoal e de higiene ambiental também. Ótimo, vamos para mais uma dúvida. Final do telefone 7231. A vacina contra o vírus impede 100% dos casos de infecção pelo influenza e a ocorrência de síndrome gripal e a SRAG? Não existe atualmente nenhuma vacina disponível, aprovada no mundo inteiro, que garanta 100% de proteção contra todas as doenças infecciosas. Mas com relação à vacina contra o vírus influenza, vacina contra a gripe, ela tem um alto percentual de eficácia na proteção, tanto na ocorrência da gripe em si, como também nas formas graves da doença. Um dos principais objetivos da campanha de vacinação é, lógico, prevenir a infecção pelo vírus influenza na população, né, em profissionais de saúde, em indivíduos que apresentam maior risco de evoluir para uma forma grave da doença, mas o destaque vai principalmente para a vacinação na prevenção da forma grave da doença, né? A gente, inclusive, destaca que a síndrome respiratória aguda grave, a SRAG, é a forma grave, né, da infecção pelo vírus influenza e, com certeza, a vacinação tem contribuído muito para a redução da hospitalização de indivíduos com a infecção pelo vírus influenza. Então,
idosos, gestantes, vacinados, enfim, ou outros indivíduos que apresentam maior risco de desenvolver a forma grave, com certeza, sendo vacinados, a população, a comunidade científica entende que essa estratégia é bastante eficaz na prevenção contra a hospitalização e a ocorrência de formas graves da doença. Ok, doutor. Forma simples de prevenção, né? Sim. Bom, o final do telefone 5455 quer saber como se transmite o vírus influenza. A gente fala bastante sobre essa questão da prevenção, mas como que ele é transmitido? A transmissão do vírus influenza ocorre basicamente por via respiratória, né? O mecanismo mais importante de transmissão do vírus ocorre por via respiratória através da tosse, o espirro, a fala, na eliminação de secreções respiratórias, que a gente chama de gotículas. Gotículas são secreções respiratórias mais espessas, pesadas, de um tamanho maior, e que, quando eliminadas pelo indivíduo, rapidamente se depositam numa superfície, na mesa, numa bancada, no chão, né? Então elas não ficam suspensas no ar por horas. Gotículas são diferentes de aerossóis, né? Então a transmissão do vírus influenza ocorre basicamente através da transmissão de secreções respiratórias por gotículas. Quando as pessoas apresentam a infecção pelo vírus influenza, tem uma síndrome gripal, e ao tossir, espirrar, falar, enfim, eliminam essas secreções, e aí o risco de contaminação de outras pessoas e do ambiente. É dessa maneira, principalmente, que ocorre a transmissão do vírus influenza. Vamos para mais uma questão. Final do telefone 7714 também enviou por WhatsApp. Quais são as principais medidas de prevenção contra a infecção pelo vírus influenza? Como estratégia, enquanto saúde coletiva, prevenção em saúde, o mais importante é a gente garantir a máxima adesão da população, das pessoas, à vacinação, né? Então a vacinação é uma estratégia bastante importante, fundamental, para prevenir não só a infecção pelo vírus influenza, mas também a ocorrência de formas graves da doença, a hospitalização por pneumonia, por formas graves da doença. Mas além disso, as boas práticas de higiene pessoal, na saúde individual e coletiva, a máxima adesão à higiene de mãos, um aspecto que a gente orienta também muito as pessoas sobre a tosse com etiqueta, cobrir a boca e o nariz durante a tosse, o espirro, enfim, evitando a dispersão de secreções, né, para outras pessoas ou para o ambiente, são também aspectos importantes. Vamos para mais uma dúvida. Final do telefone 6027, quais são as medidas preventivas fundamentais no atendimento de emergência aos pacientes com suspeitas de influenza? Com relação às práticas de biossegurança, elas não diferem das formas graves ou a forma mais leve da infecção pelo vírus influenza. Ou seja, a máxima adesão à higiene de mãos, uso de máscara cirúrgica pelo profissional de saúde, enfim, no atendimento ao paciente com síndrome gripal, a máxima adesão à tosse com etiqueta, a utilização de lenços descartáveis, de papel, tudo isso são aspectos importantes que envolvem tanto a forma mais leve como a forma mais grave. Mas considerando a qualidade da assistência, considerando os aspectos que envolvem o atendimento, prevenindo ou reduzindo-se a mortalidade das formas graves da infecção pelo vírus influenza, é fundamental que serviços de triagem em pronto-socorro, pronto-atendimento, nos hospitais, sejam atentos para o diagnóstico precoce e o atendimento de maneira mais eficaz, principalmente ao paciente com síndrome respiratória aguda grave, que é a forma mais grave da doença. Bom, vamos responder então para mais uma dúvida enviada para a gente. Essa também por WhatsApp, final 7117. Que critérios deve seguir a triagem dos pacientes com sintomas gripais? O procedimento é igual em UBS e PS? Com certeza. Na triagem, o profissional deve estar atento para as definições de síndrome gripal e de síndrome respiratória aguda grave. Basicamente, o paciente que apresentar febre alta, apresentar febre ou referir febre, tosse ou dor de garganta e falta de ar,
sinais de insuficiência respiratória, hipoxemia, enfim, esses elementos preenchem o critério, a definição de síndrome respiratória aguda grave. Então, com certeza, esses pacientes devem ser priorizados enquanto atendimento, né, considerando a fila de atendimento dos pacientes, e com isso, priorizar os casos mais graves e garantir uma qualidade de assistência efetiva. Vamos ver mais uma dúvida enviada para nós, se por e-mail ou veio por WhatsApp, pessoal atento. No final do telefone 9032, há algum procedimento a ser feito caso haja exposição do profissional às gotículas de secreção do paciente? A exposição, se ocorrer a exposição do profissional em relação ao paciente com síndrome gripal, exposição às secreções, né? Se essa exposição for protegida, o profissional estiver usando máscara cirúrgica comum, eventualmente o óculos de proteção, e principalmente se ele tiver, com certeza, os antecedentes de vacinação contra a gripe, não há nenhum risco para esse profissional em relação à exposição. Caso contrário, se for um profissional que não aderiu à vacinação contra a gripe, está com a vacina desatualizada, enfim, em relação à gripe, e não estiver utilizando os equipamentos de proteção individuais corretos, eventualmente esse profissional deve ser avaliado pelo médico de plantão ou pelo médico de saúde ocupacional para orientar indicações ou não do uso profilático do oseltamivir, do Tamiflu, para casos muito pontuais. Mas o fundamental é que se tenha a máxima adesão à vacinação para os profissionais de saúde e o uso correto dos EPIs. Dessa maneira, todos estão protegidos. Vamos ver qual é a próxima dúvida enviada para cá. Final do telefone 0783. Quais os procedimentos que os profissionais devem utilizar no atendimento aos pacientes internados devido a uma SG, uma síndrome gripal? Todo paciente que apresentar um diagnóstico de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, esse paciente deve permanecer durante a hospitalização internado preferencialmente num quarto individual ou box individual. O profissional deve, além de aderir de maneira máxima à higiene de mãos, deve aderir também às medidas de precaução padrão e às precauções por gotícula, que basicamente se constituem na utilização da máscara cirúrgica comum pelo profissional de saúde ao entrar no quarto ou ao atender o paciente. Após sair, após o término do atendimento, essa máscara cirúrgica deve ser descartada. Então, basicamente, precaução padrão e precaução contra doenças transmitidas por gotículas. Esse é o aspecto importante no atendimento aos pacientes hospitalizados. Continuamos aqui recebendo as dúvidas dos profissionais que nos acompanham. A próxima veio do telefone 1321. O que fazer caso haja impossibilidade de quarto individual para pacientes infectados? Essa é uma situação bastante frequente, considerando assim, a estrutura física de alguns serviços de saúde na cidade, né, no nosso município. O que a gente costuma destacar é que pacientes em isolamento para gotículas, o risco de transmissão do vírus influenza, nesse caso, ele pode ser reduzido se houver uma distância mínima entre os pacientes de pelo menos 1 metro entre um leito de um paciente e outro, ou entre a poltrona de um paciente e outro. Isso porque as secreções, gotículas, dificilmente vão contaminar o paciente que está ao lado, o paciente que está no mesmo quarto, se houver uma distância mínima de 1 metro entre os pacientes. Então, mesmo na ausência de um quarto ou box individual, que seria o ideal, né, para as práticas de isolamento, o fato de a gente manter os pacientes com a distância de 1 metro de distância, isso ajuda bastante na prevenção contra a transmissão do vírus influenza nessa condição. Um outro aspecto importante: se o paciente não estiver internado, estiver numa sala de observação em pronto-socorro, na sala de emergência, o paciente ele pode fazer uso da máscara cirúrgica comum, aí não o profissional, mas o paciente, no sentido de conter
essa transmissão de secreções por gotículas através da tosse ou espirro. Então, em sala de emergência, sala de observação, é possível manter os pacientes também em uso de máscara cirúrgica comum, descartável. Recebemos várias perguntas, vamos para a próxima. Também enviada por WhatsApp no final 2590. Dr. Milton, em quais momentos a máscara cirúrgica deve ser utilizada pelo paciente? Então, basicamente é o que nós comentamos anteriormente. O paciente que estiver em sala de observação, em pronto-socorro, emergência, estiver aguardando, por exemplo, um atendimento de triagem, é fundamental que a gente forneça ao paciente com síndrome gripal, com sintomas de gripe, que ele faça uso da máscara cirúrgica comum nessa sala de espera, nessa sala de observação, no sentido de se conter a disseminação de gotículas, de secreções respiratórias, e com isso a gente fortalecer as medidas de biossegurança no atendimento no serviço de saúde. E vamos continuar, então agora nós recebemos uma foto da participação do pessoal da UBS Dom Angélico. Eles pararam um minutinho lá na sua atividade e mandaram a foto de toda a equipe assistindo ao Formação em Debate. Então, obrigada pela participação de vocês. E é isso mesmo, envie as perguntas, manda as dúvidas. A participação de vocês é muito importante, é fundamental. O endereço é esse que está aí na sua tela. O canal profissional @prefeitura.sp.gov.br ou o 977791349. Então vamos para a próxima pergunta. Final do telefone 3124. Doutor, os pacientes com sintomas de influenza possuem algum tipo de prioridade no atendimento? De uma maneira geral, os serviços têm trabalhado muito com a priorização do atendimento baseado na gravidade clínica do estado de saúde do paciente. É lógico que serviços também têm se organizado, considerando as práticas de biossegurança, estabelecendo um fluxo individual de atendimento aos pacientes com síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave. Por exemplo, priorizando o atendimento desses pacientes com hipótese diagnóstica de síndrome gripal ou SRAG, para uma sala específica, um consultório específico dentro do pronto-socorro, do pronto-atendimento. Mas, de uma maneira geral, a priorização do atendimento ocorre fundamentalmente através do critério de gravidade clínica. Bom, vamos para mais uma pergunta enviada para a gente. O final do telefone 3689. Existe alguma recomendação especial para o uso de aparelhos como teclados, telefones, superfícies, mesas e etc.? O fundamental é que se tenha boas práticas de higiene, limpeza, desinfecção de pisos, superfícies ou mesmo de equipamentos. Com relação aos teclados, é importante que haja a proteção, seja através de um filme transparente, um plástico, no sentido de se evitar a contaminação do teclado com secreções ou contaminação desse material. A utilização de plásticos ou artigos, elementos que possam proteger, né, o teclado, são importantes para se garantir uma boa prática de higiene e evitar com isso a contaminação do teclado e de celulares. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto, estamos chegando ao fim de mais uma Formação em Debate. E antes de agradecer o Dr. Milton, eu gostaria de pedir, existe alguma dica, algum conselho que possa ser reforçado para quem está nos assistindo sobre a adesão a esse protocolo, o uso correto, o acesso a esse protocolo no dia a dia no trabalho? Eu só queria destacar que essas informações que nós divulgamos, que estão disponíveis na internet, enfim, ou mesmo nos vários serviços, como os protocolos do próprio serviço da Secretaria Municipal da Saúde, aqui de São Paulo, Ministério, enfim, esses documentos estão com fácil acesso para consulta. No entanto, eu queria só destacar, chamar a atenção que para a máxima adesão a essas práticas de biossegurança, é fundamental que cada gestor do serviço de saúde, as lideranças que atuam em cada setor do serviço de saúde,
estejam atentas para facilitação, para adequação enquanto estrutura, disponibilização, por exemplo, localização do dispensador do álcool gel para higiene de mãos, pias funcionantes, estabelecer um fluxo adequado das pessoas dentro do serviço de saúde. Tudo isso é muito importante para que essa parte que está escrita, disponível enquanto protocolo, também seja colocada em prática de maneira bastante efetiva sob o olhar do gestor do serviço de saúde. Isso é fundamental. Bom, doutor Milton, muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. E você aí pode continuar enviando as suas dúvidas, que serão encaminhadas para o Dr. Milton responder. E você pode rever esse programa no nosso canal no YouTube. O Formação em Debate fica por aqui. Até o próximo programa.